Fala galera, professor Thiago Martins falando com você mais uma vez aqui. E agora continuando a nossa playlist sobre princípios do direito ambiental, falando sobre um princípio super importante, um princípio que é questionado quanto à sua aplicação, quanto à sua interpretação pela jurisprudência. Eu mesmo questiono como esse princípio é lido, é interpretado. Ele não pode ser visto de uma forma extremamente rígida, extremamente protecionista ao meio ambiente, mas é um princípio muito importante que, de fato, não pode ser expurgado do ordenamento, não pode ser expurgado da doutrina, ele deve ser, sim, aplicado dentro do direito ambiental brasileiro, que é o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Mas antes da gente começar a falar desse princípio, é claro, deixa teu like, deixa teu joinha aqui no canal, te inscreve aqui no canal, se você não está inscrito, se você não está inscrita. Tem muita gente que está assistindo nosso vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve, isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Ativa o sininho para você ficar ciente sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, seja de direito ambiental, seja de ética profissional. Eu quero te fazer um convite para você que gosta do direito ambiental, já está atuando no direito ambiental, ou quer atuar e quer aprender um pouco mais sobre como o direito ambiental funciona na prática. Aqui a gente debate muito a parte teórica, mas se você quer entender como ele funciona na prática, participar de discussões sobre o direito ambiental de forma aplicada, eu te convido a conhecer o canal no YouTube, o podcast Direito Ambiental na Prática, que eu desenvolvo com meus amigos, chefes e sócios, Cláudio Farenzena e Edvan Zanchetti. O link está aqui embaixo. Seja muito bem-vindo também lá no canal do Direito Ambiental na Prática, e também te convido a se associar ao Instituto Direito Ambiental, do qual eu sou o diretor de ensino. Meu amigo Cláudio Farenzena é o nosso presidente, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Edvan Zanchetti é o vice-presidente. Nós temos muita gente legal na diretoria, muitos membros fundadores legais, como meu amigo, professor, referência Rafael Mates, por exemplo, dentre outros, pessoas super bacanas, com nomes super fortes do direito ambiental, que fazem parte do IDAM, vem fazer parte do IDAM também. Agora, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Ou seja, é um princípio importante dentro do regime jurídico do direito ambiental, do regime jurídico ambiental, que ele é derivado, ele deriva do princípio que provavelmente você já estudou lá em direito constitucional, que é o princípio da vedação ao retrocesso social. Ou seja, conquistas sociais, direitos sociais adquiridos não podem retroagir. Até pode ser transmutado, mas não podem perder a sua essência, não podem perder a sua amplitude. Dentro dessa perspectiva, acontece a mesma coisa dentro do direito ambiental. O princípio da vedação ao retrocesso ambiental, ele ganha maior pujança e debate lá em Portugal, no momento em que se discutiu a constitucionalidade de normas que visavam reduzir unidades de conservação naquele país para a expansão das atividades agrícolas. Desta feita, este princípio veio ao Brasil, chega ao Brasil com a mesma perspectiva. Direitos socioambientais, direitos ambientais adquiridos não podem retroagir. Como eu disse, eu sou um crítico deste princípio, que tange a sua aplicação, mas não chego ao ponto de versar sobre a sua inexistência, como alguns colegas trazem. Também não chego a tanto, mas eu questiono a sua aplicabilidade de uma forma extremamente rígida, de uma forma extremamente protecionista, que relativiza elementos como desenvolvimento econômico e livre iniciativa. Entretanto, é um princípio importante. É um princípio que diz que direitos ambientais adquiridos não podem retroagir. Então, se você tem uma norma que prevê, por exemplo, uma proteção a áreas, a espaços territoriais especialmente protegidos, depois tem uma alteração normativa que relativiza, que diminui essa proteção sem qualquer fundamento ou compensação, ou seja, estamos diante aí da violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Olha só esse conceito que eu trago para você, tá? Este princípio ele é muito bem discutido no Brasil pelo professor Patrick Ayala, tá? Olha lá. Uma vez que foi atribuído ao Estado o dever de proteger o meio ambiente através de suas funções e assegurar o acesso em igual qualidade aos direitos fundamentais que possam decorrer desta proteção, e uma vez que o exercício dos deveres estatais de proteção e dos deveres fundamentais deve ser contextualizado em um espaço influenciado por uma nova cultura constitucional, o reconhecimento e a afirmação de um dever de solidariedade, que institui como um dos primados da República, constitui o fundamento capaz de justificar a redefinição do alcance de tais deveres. Como eu disse, o professor Patrick Ayala fala bastante sobre este princípio.
é um dos expoentes quando nós falamos em princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Olhem só aqui, tá, ainda dentro dessa premissa, dentro desse conceito que o professor Patrick Allen traz, ele fala o seguinte também para a gente, olha, a garantia de intangibilidade de um mínimo ecológico. Então percebam aqui que a aplicabilidade desse princípio, ele não é rígido dentro de uma escala desproporcional, mas ele fala de um mínimo ecológico. Então eu concordo, de fato, desde que se comprove a manutenção de um mínimo ecológico para a manutenção da sadia qualidade de vida, ali eu terei homenagem ao princípio da vedação ao retrocesso. Então eu posso ter uma alteração normativa, eu posso ter uma atuação que pode até ser que ela reduza uma quantidade protetiva, uma robusteza protetiva, desde que seja mantido comprovadamente a intangibilidade de um mínimo ecológico que mantenha a sadia qualidade de vida. Então olha só, está afirmada, entre outras articulações possíveis também pelo princípio da proteção da continuidade ou da existência, assim como o princípio de conservação ou manutenção do status quo. Tá? Essas duas palavras em alemão não vou nem arriscar falar. Ou ainda o princípio da proibição da deteriorização, muito menos essa que eu vou arriscar falar, tá? Todas expressões que denominamos de interdição da retrogressão, dirigem-se no sentido da vedação da degradação ou de evolução reacionária no dizer de Canotilho, como eu disse, vem lá do direito português, das condições ambientais conquistadas. Olha só aqui, eu trouxe uma jurisprudência para vocês, lá do STJ, lá em 2019, ali o professor ministro Mauro Campbell, né, relatou esse agravo de instrumento no recurso especial e traz exatamente isso aqui para a gente. Olha só, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, né? O tempo rege o ato, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos sob pena de retrocesso ambiental. Nesse caso aqui, estava se discutindo se uma determinada situação, né, se aplicaria o novo ou o antigo Código Florestal. Considerando que o antigo Código Florestal, naquela determinada conjuntura, esse foi o entendimento lá do ministro Mauro Campbell em 2019, que o Código Florestal antigo era mais protetivo, então ele traz a seguinte conclusão. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis e espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. Então, este é o conceito, esta é a concepção, inclusive de uma forma até mesmo jurisprudencialmente pensada, tá, do princípio da vedação ao retrocesso ambiental ou da proibição ao retrocesso ambiental. Lembre, não é um princípio não deve ser um princípio extremamente rígido, mas um princípio que diz que um núcleo, um mínimo existencial ecológico para a sadia qualidade de vida, sim, esta sim é intangível, mas não de forma ampla, não de uma forma extremamente preservacionista e protecionista que leve a um engessamento da livre iniciativa. Pense nisso, princípio extremamente importante para você que está estudando para o exame de ordem, para concursos públicos e para você, como você viu na minha fala, para você que está advogando no dia a dia, tá bom? Forte abraço, professor Thiago Martins, deixa teu like, te inscreve aqui no canal se você não está inscrito, se você não está inscrita, ativa o sininho para você ficar ciente sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Abração, forte abraço e um beijão!